Livro do profeta Isaías 45, versículo de número 22, que está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Queria repetir esse versículo. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Amém? Nós temos um convite claro da parte de Deus, para que o seu povo, para que todos se volte para Ele, olhe para Ele. Esse olhar para Ele significa se voltar para Ele, significa buscar nele. O quê? A salvação, buscar nele o socorro, buscar nele o auxílio. Eu lembro de um rei que em seu momento de grande angústia, ele fez isso. Ele olhou para Deus, ele se voltou, portanto, para Deus, buscando no Senhor o socorro, o auxílio no momento de perturbação, de angústia de sua alma. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, está registrado esse acontecimento, esse fato. Lá está escrito que cerca de 3 reinos se reuniram, uniram forças para lutar, para pelejar contra o reino de Judá, cujo rei na época era Josafá. Josafá era um rei que amava, que temia ao Senhor, e as escrituras testemunham acerca dele que ele andou diante de Deus como seu pai Davi. Era um homem temente, um homem que buscou servir ao Senhor, andando de forma íntegra, reta, sim, mas isso não impediu que os seus inimigos, que ele tivesse inimigos, isso não impediu que os seus inimigos, 2, se levantassem com o intento de destruí-lo, de envergonhá-lo e humilhá-lo, de arrancar dele tudo aquilo que Deus lhe havia dado. Um reino, um nome, um povo. Sim, esses reis, esses reinos se levantaram e se juntaram. E as escrituras dizem que eles, juntos, parecia um enxame. Era uma multidão que os olhos não alcançavam. E veio a notícia, não a boa nova, mas veio a notícia para o rei Josafá: olha, os reinos de Edom, de Moabe e outro reino se juntaram contra ti, eles vêm contra ti. As escrituras afirmam que ele se desesperou e ele se pôs a buscar ao Senhor. Naquele dia ele decretou como rei, ele tinha essa autoridade, ele decretou que todas as atividades na nação cessassem, para que todo o povo de Deus se voltasse para Deus, olhasse para Deus e fosse salvos. Olhai para mim e sereis salvos, diz a palavra do Senhor. E foi isso que ele fez. Ele, entendendo que o seu socorro não viria de outra nação amiga, não viria de seus exércitos, se bem que no capítulo 19 diz que ele tinha somado entre os valentes de Judá e de outras tribos, cerca de 1 milhão, ele podia juntar cerca de 1 milhão de valentes, mas ainda não era o suficiente para ele vencer aqueles 3 reinos. E ele não coloca a confiança dele em seu exército,
ou uma nação aliada, ele não olha para o seu exército, ele não olha para outras nações, ele não olha para o homem, ele olha para Deus. Olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra. Aleluia. Ele faz uma oração maravilhosa, e no momento da oração, melhor, no finalzinho da oração, concluindo a oração, ele diz: Senhor, nós não temos força diante desta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Eu estou olhando para Ti, eu estou buscando em Ti o livramento, o socorro, a minha vitória. A palavra de Deus diz que, terminando ele de orar, veio o Espírito do Senhor no meio do ajuntamento, no meio da congregação, e encontrou um certo levita, e ele, tomado pelo Espírito, ele diz: ouvi, ó rei Josafá, e toda Jerusalém, nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja não é vossa, é do Senhor o vosso Deus. Fique de pé e atentos, e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Aleluia. Olhai para mim, sereis salvos vós todos os termos da terra. Oh, aleluia. A história diz que a partir desta mensagem divina, ele levanta-se novamente e diz ao seu povo: ouvi, ó povo de Deus, ouvi Jerusalém, ouvi Judá, aleluia, crede no Senhor o vosso Deus e estareis seguros. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Existe uma grande multidão armada até os dentes, preparada para vir nos destruir, mas crede no Senhor, olhai para o Senhor e vocês estarão seguros. Crede nos profetas e prosperareis. E aí ele prepara o povo para a peleja, confiando no Senhor. Ele coloca diante dos exércitos os sacerdotes, que vão tocando as buzinas, cantando ao Senhor. Eles estão marchando para o campo de batalha, não no intento de pelejar, porque Deus já havia dito: esta peleja não é vossa, é do Senhor. Estai de pé e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Então eles estão indo para ver o grande livramento. Eles não estão indo para pelejar, eles estão indo para ver o glorioso Deus agindo em seu favor, porque eles olharam para Deus. E aí, para quem vai ver a glória de Deus, ninguém se prepara para a guerra. Se prepara para o quê? Se prepara para a adoração. Aleluia. Só adora com um cântico de vitória quem primeiro olhou para ele, buscando nele o socorro. Aleluia. Eles vão cantando, eles vão glorificando a Deus. E as escrituras dizem que quando eles se puseram a adorar o Senhor, confiando que o Senhor vos daria o livramento, Deus foi no exército, foi no acampamento do exército inimigo, colocou o inimigo em confusão, bateu a neura neles, e eles viram um ao outro como inimigos, e se puseram a lutar entre eles mesmos. Isso era o povo caminhando e cantando e adorando. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Eles iam cantando, adorando, exaltando o Senhor. E enquanto eles exaltavam, aleluia, no caminho, Deus estava no acampamento pelejando por eles. Quando eles chegaram lá, haviam cadáveres e despojos. Havia morte, mas não para eles.
O que para eles estava disposto era bênçãos. O vale de morte se transformou no vale de bênção, porque eles olharam para o Senhor. Olhais para mim e sereis salvos. Olhais para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Aleluia. Nós devemos olhar para o Senhor, para sermos salvos de nós mesmos. No Evangelho de João, capítulo de número 21, nós temos o exemplo que devemos olhar para o Senhor Jesus, para sermos salvos de nós mesmos. No capítulo 21, decepcionado consigo mesmo, frustrado consigo mesmo, abatido por causa de si mesmo, Pedro, que pelo menos nesse ponto deve ser louvado. Pedro não coloca a culpa da sua frustração, do seu abatimento, da sua frieza, do seu desânimo nos outros. Ele reconhece que o culpado é ele mesmo. Por isso a decepção é com ele. No capítulo 21 nós temos um Pedro que está tão abatido, tão decepcionado com ele mesmo, por ter negado Jesus, o Senhor Jesus, que ele esquece do chamado que Cristo fez a ele, registrado em Mateus capítulo 5, como foi ontem mencionado, que Jesus o chamou para ser pescador de homens. E ele, no capítulo 21, ele está com os outros discípulos, ele é um homem que influencia para o bem e para o mal. Ele diz: eu vou pescar. Aos outros: bora, eu vou também. E a gente vê o poder da influência. Existem pessoas que têm essa graça de liderar, de influenciar, de motivar os outros. Só que tem que ter cuidado, que às vezes a motivação é para o erro. E como ele está abatido, ele está disposto a abandonar o chamado para ser pescador de homens, está querendo voltar a ser pescador de peixes. Eu vou voltar a pescar. E os outros que viam nele um líder, que viam nele uma inspiração, dizem: nós vamos também, nós vamos contigo. Só que os outros estavam dizendo: nós também estamos desistindo. Vamos voltar à nossa vidinha normal, antes do encontro com Jesus, antes de olhar para Jesus, antes de olhar para Ele. E eles estão lá e fazem aquela pescaria frustrante, a qual eles não conseguem pegar nada. E a noite dá lugar ao dia. O sol já vem raiando e eles conseguem ver um personagem lá à beira-mar. Era o Senhor Jesus. Olhai para mim e sereis salvos. E os discípulos veem e dizem: é Jesus, é o Senhor. E Pedro coloca aqui as suas vestes, mergulha e vai. Jesus, sabendo do coração de Pedro, de que não queima nele mais o desejo de ser um anunciador, um enviado, pois isso significa apóstolo, enviado de Deus. Conhecendo o coração de Pedro, que o fogo se havia apagado e só fumegava o seu coração. Mas o que diz a palavra de Deus? Que ele, quando viesse, ele seria aquele que não lançaria fora a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Aleluia. Conhecendo o coração de Pedro, o que o Senhor faz? Ele tem uma conversa com Pedro, que é a conversa de restauração e cura.
E a conversa é simples, é objetiva, que está baseada em pergunta e direção. A pergunta é: tu me amas, Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? E convida Pedro a confirmar aquilo que ele havia negado. Era Jesus dando a oportunidade dele confirmar novamente as intenções do seu coração que estavam amortecidas, subjugadas, pressionadas, apagadas pela dor da decepção. Tu me amas? É uma pergunta como uma afirmação. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí vem a direção: apacenta o meu rebanho. Naquele momento, Pedro estava olhando para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, com a intenção de buscá-lo, com a intenção de sermos curados, é isso que acontece. Independente do nosso estado espiritual, independente da condição da nossa alma, se nós olhamos para Ele, nós somos salvos de nós mesmos. E cada vez que Pedro dizia eu te amo, o fogo, creio eu, acendia e crescia um pouco mais no seu íntimo. Na terceira vez, Pedro diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Você entende que quando Jesus fala para ele, apacenta minhas ovelhas, era Jesus dizendo: eu não desisti de você, apesar de você ter desistido de si mesmo. Eu não desisti do que te chamei para ser, em mim e para mim. Então, volta à disposição de me servir, volta à disposição de ser meu enviado, volta à disposição de ser pescador de homens. Vai, apacenta as minhas ovelhas, aleluia. É isso que acontece quando nós olhamos para o Senhor com humildade, reconhecendo que às vezes a vida nos leva a circunstâncias em que nós nos decepcionamos com nós mesmos. Isso acontece quando nós não alcançamos, quando Josimar não alcança o Josimar que ele intenta, que ele objetiva, que ele até deseja ser. Porque existe no coração de cada um, na mente de cada um eu ideal. E esse ideal, ele é ideal porque ele é semelhante ao Cristo, ao Senhor, em caráter, em amor. Então, cada vez, quanto mais distante nós estamos desse eu ideal, mais nós nos deparamos com a frustração, com o abatimento, com a decepção. E a gente fica se perguntando como é que Deus nos aguenta. Como é que Deus nos aguenta? Que paciência é essa? Que amor é esse? Que misericórdia é essa?
E aí o coração fica ainda mais maravilhado com esse posicionamento, com esse ser, com esse Deus. Quando, apesar de tudo, Deus vem num culto como esse e faz o pregador gritar: olhai para mim e sereis salvos. Olhe para mim e sejam salvos de vós mesmos. Olhe para mim e sereis restaurados de vossas frustrações, do seu abatimento. Como Pedro, ele pode levantar, curar, restaurar de novo, como ele fez com Pedro, ele pode fazer com você hoje. Olhe para Cristo, ele está aqui, ele está de braços abertos, ou melhor, de mãos estendidas. Olhe para ele, sejam curados, sejam restaurados, sejam salvos. Nós devemos olhar para o Senhor como igreja, aqui como indivíduo, como igreja agora. João na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse. João está sobrecarregado com as informações que tem recebido. Primeiramente, por seu estado, onde ele está em uma prisão. É uma prisão que visa o isolamento, que visa a tortura, que visa a morte. Pois os que estavam na ilha de Patmos, muitos deles morriam devorados pelas feras. Isolamento porque, por ser uma ilha, ele não podia ser visitado, nem podia visitar a igreja. O que ele tinha de informações vinham secretamente por aqueles que eram presos também. Discípulos que eram presos também chegavam com alguma informação. O tempo que a igreja, que a carta, que o livro das revelações Apocalipse foi escrito por volta do ano 90, depois de Cristo. O imperador que estava no governo de Roma era Domiciano, um dos mais terríveis imperadores que a igreja teve o desprazer de sofrer as suas perseguições. Foi um dos imperadores que mais perseguiu a igreja, que mais afligiu a igreja. E para piorar, ele foi um imperador que governou por muitos anos. Portanto, as informações que João recebia era de sofrimento, de perseguição, de famílias cristãs sendo desfeitas, crentes sendo torturados, crentes, igrejas se desfazendo porque os irmãos tinham que fugir para outras cidades, se esconderem, crentes sendo assassinados. Eram essas informações. A igreja debaixo de grande perseguição. E ele mesmo, sofrendo pelo tempo que vivia, ele diz, no versículo 9, eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição. Esse era o tempo que a igreja vivia, um tempo de aflição. Então imagine como é que estava o coração de João. Um idoso, os seus quase 100 anos. Mas ele diz, companheiro convosco na aflição, no reino
na perseverança em Jesus. Sim, eu sou companheiro de vocês nos sofrimentos, mas nós fazemos parte de um reino, e nós estamos perseverando em Jesus Cristo, aleluia, oh glória. Mas o que diz em seguida é que ele estava em um dado momento, versículo de número 12, e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem. É nessa hora que João vê, ele olha para Jesus, aleluia, não mais agora o Jesus da cruz, mas o Jesus ressurreto e glorificado, um homem semelhante ao filho do homem, vestido em vestes talhares e cingido a cintura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado na fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, como resplandecente na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Eu sou o que vive e foi morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. João vê Jesus, ele olha e vê Jesus e se cumpre: olhai para mim, sereis salvos. Oh glória a Deus. Quem ele vê? Ele vê o Jesus glorificado, o Senhor Jesus que agora está reinando triunfante para todo sempre. Oh glória a Deus. Sim, João teve um vislumbre. João viu Jesus na cruz, João viu Jesus ressurreto com corpo glorificado, mas agora ele vê Jesus na sua glória. Aleluia. Os seus cabelos são brancos, os seus olhos são como tochas de fogo, da sua boca sai a palavra que é como a espada, os seus pés é como latão reluzente. Ele vê o Senhor glorificado, ele vê o Senhor triunfante. O que significa esta visão? Significa Jesus dizendo: ei João, apesar de tudo que vocês estão passando, que a minha igreja está passando, olhe para mim, eu triunfei, eu estive morto, mas agora eu vivo, e eu tenho a chave do inferno e da morte. João, eu venci. A minha igreja não está abandonada, a minha igreja não está ao léu. Eu sou o Senhor da igreja, por isso eu passeio no meio dela. Aleluia. A minha igreja está na palma das minhas mãos. Olhai para mim, sereis salvos. Oh, aleluia, aleluia. Na revelação vista por João, que serve para toda a igreja, nós temos a seguinte verdade: a igreja, ela pode passar por piores tribulações, aflições e perseguições, mas ela jamais será vencida, jamais será destruída, jamais será exterminada. Por quê? Porque aquele que é Senhor dela já triunfou sobre a morte, e vive, e reina, e governa, e é Senhor nos céus, é Senhor na terra, é Senhor nos céus, é Senhor na terra. Ele passeia no meio do seu povo, está no meio da sua igreja, porque é Senhor dela, é dono dela, cuida dela. Aleluia.
Oh, aleluia! Quando o Senhor Jesus diz: eu tenho uma chave do inferno e da morte, o Senhor Jesus está garantindo a João: por mais que os meus discípulos estejam sendo assassinados, mas eu tenho, aleluia, o domínio sobre a morte. Assim como eu venci a morte, os meus discípulos vencerão. Eu sou o Senhor da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de dar a vida novamente àqueles que morreram, crendo em mim, é o que Ele está dizendo para o seu povo. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o primeiro e o último, Ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou aquele por meio de quem, para quem foram criadas todas as coisas, desde o início. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando Ele diz: eu sou o último, Ele está dizendo: eu sou aquele para quem converge todas as coisas. Amém? Você está no caminho certo. Por mais que a vida seja difícil, igreja, nós jamais seremos derrotados ao ponto de sermos exterminados. Basta só olhar para Ele. Ele não abandonou o seu povo. Ao aparecer para o João, Ele está dizendo: João, eu cuido da minha igreja. Eu sei o que está acontecendo, mas a minha igreja está na palma das minhas mãos. O meu povo jamais será destruído. Por mais que o meu povo passe pela morte, assim como eu venci a morte, o meu povo também vencerá. A igreja, ela é triunfante. A igreja é invencível, porque o Deus da igreja, o Senhor Jesus, é triunfante e é invencível. Todas as vezes que passarmos por lutas e perseguições, nós devemos olhar para Ele. Ele venceu. E porque Ele venceu, eu tenho garantida nele a minha vitória. É por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías tem uma visão e ele vê, ele olha para Jesus. Ele faz uma descrição do que ele vê, uma descrição profeta do Cristo sofredor. Me chama a atenção no versículo de número 2, na parte B do versículo, quando ele diz: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Ele tem uma visão que os autores, os teólogos, os estudantes das Escrituras acreditam ser uma visão de Jesus na cruz. Jesus pendurado no madeiro. O Senhor Jesus marcado pelos açoites, marcado, desfigurado pela surra que levou. Ele tem um vislumbre futuro e ver o Cristo crucificado, o rosto inchado, desfigurado, porque ele foi espancado, despido na cruz, corpo talhado pelo azorrague, o chicote romano, que rasgava a pele, que perfurava a pele e rasgava, porque nas pontas
haviam chumbo e osso, chumbo para perfurar, o osso para rasgar a pele. Ele vê o Cristo de Deus. E ele diz: não vimos nele formosura nenhuma. O que vimos foi um homem de dores, a qual ninguém o desejava. E de fato, quando ele estava pendurado no madeiro, os seus discípulos haviam abandonado. De fato, quando ele estava na cruz, quem passava manietava a cabeça e dizia: era esse aí que dizia ser o Cristo? Não víamos nele formosura e nada que nós o desejasse. Uns diziam: se verdadeiramente é o Cristo, desce e nós vamos crer. Você pode olhar para Jesus, você pode imaginar essa cena de um homem coroado, não com a sua coroa de glória, mas com a coroa de escárnio, uma coroa de espinho. Você pode imaginar essa cena, o rosto inchado e tomado por marcas e por sangue, e assim o seu corpo por inteiro exposto, despido, humilhado, envergonhado na cruz, desprezado por aqueles por quem ele veio. Olhai para mim, sereis salvos. No versículo 4, o profeta diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Como está distante a visão de João e a visão de Isaías. Mas a visão de João só é tão gloriosa porque antes houve a visão de Isaías, do servo sofredor, do Cristo crucificado. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a olhar para o Cristo na cruz. Não como aqueles que manietavam a cabeça, que passavam, que zombavam, que escarneciam, que desprezavam. Não. Eu quero te convidar a olhar para Jesus, Filho de Deus, que trocou o trono pela cruz, que trocou a coroa de glória pela coroa de espinho, que trocou os louvores dos anjos pelos escárnios humanos, que trocou a exaltação dos céus, nos céus, pelo escárnio e a vergonha na terra. Eu quero que você olhe para Cristo como aquele ladrão que estava à sua direita, que viu um homem machucado, sofrendo, mas para além do homem de dores, ele viu o Salvador. Aleluia. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
ao que o Senhor Jesus se voltou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque olhe para mim e sereis salvos. Olhe para Jesus e sereis salvos. Sereis salvos da perdição eterna. Sereis salvos das lutas e perseguições. Sereis salvos das frustrações e decepções com o próprio eu. Olhe para Jesus e sereis salvos. Sereis salvos dos levantes do inimigo. Olhe para Cristo, se volte para Ele